Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Neste momento, estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, voltando para casa, voltando graças a Deus para Salvador. Foi sensacional essa aventura na Bolívia, eu e Vitor que está aqui nos bastidores fazendo a gravação. Realizamos um sonho de vida, né? Sonho profissional, e a gente agradece de coração por todos vocês terem acompanhado essa jornada junto com a gente. Foi incrível, foi magnífico, e ao longo dos próximos dias nas redes sociais, aqui também, a gente sempre vai trazer alguns relatos, coisas que possam ser interessantes e possam agregar para você que tem também esse desejo, esse sonho de acompanhar o Bahia fora de casa, acompanhar o Bahia fora do Brasil, a Libertadores da América, tá? Próximo jogo na terça-feira, dentro de casa, na Fonte Nova, dia 25. Próximo jogo pela Libertadores, porque antes tem o jogo contra a Juazeirense neste sábado, às 18h30, né? E é evidentemente que toda a mobilização já está sendo feita, a casa cheia para essa partida, e depois, caso a gente avance, se Deus quiser a gente vai avançar, a gente vai descobrir o nosso adversário, se vai ser Nublense ou Boston River, e já vamos saber isso logo no dia seguinte, e na semana seguinte já teremos esse desafio, caso a gente avance, tomara que a gente avance, tá? Bom, meus amigos, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, é muito importante pra gente, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas questões importantíssimas. A primeira delas, Zé Guilherme, jogador jovem de 19 anos de idade, que foi campeão agora com a seleção sub-20 do Sul-Americano, inclusive superando a Argentina. Ele tinha sido titular, inclusive, naquele jogo que o Brasil tomou 6-0 da Argentina, mas junto com a seleção conseguiu superar os obstáculos, as dificuldades da competição e conseguiu levantar a taça, né? E agora ele vem para o Bahia para poder compor a equipe principal. Anteriormente, quando o Bahia anunciou o atleta, tinha falado sobre a utilização do jogador no time sub-20, né? Que ele teria que passar por um processo de certa forma de avaliação, e aí se o treinador julgasse como interessante colocar no time principal, ele seria utilizado no time principal. Só que o atleta nessa ida para Salvador, né, para poder se apresentar no CT Evaristo Macedo, já cumprimentou e falou com os jogadores do time principal, né? As imagens, inclusive, postadas pelo clube, registradas pelo clube, é do jogador falando com o Willian José, falando com o Caio Alexandre, falando com outros jogadores do time principal, sendo apresentado ao elenco principal. Então, assim como no caso de David Martins, o Bahia anunciou como contratação do Sub-20, porque são dois jogadores com menos de 20 anos, são apostas, evidentemente. Mas são dois jogadores que têm capacidade já de jogar no time principal. O Zé Guilherme, inclusive, fez 9 partidas com a equipe principal do Grêmio na última temporada. Então ele vai ser utilizado por Rogério Ceni muito provavelmente ao longo dessa temporada, principalmente por conta da escassez na lateral esquerda, né? A gente tem visto o Juba jogando por ali desde o ano retrasado, tendo as suas oportunidades, mas ainda sendo encarado como um improviso. Mingo vem sendo utilizado por ali numa linha de 3, né? Às vezes caindo como lateral mesmo, mas na maioria das vezes jogando com uma linha de 3 ali, de 3 zagueiros. Tem Iago Borducci, que ainda está em processo de transição física, então o Zé Guilherme pode vir a ter oportunidade, pode vir a ter uma chance, e tem um Campeonato Baiano aí na sua reta final de fase de grupos para poder dar essas oportunidades, né? Então vamos aguardar, mas o fato é esse: Zé Guilherme chega como um reforço para o time principal, porque foi apresentado já para a delegação, para os jogadores, para o elenco, para a comissão técnica do time principal do Sport Clube Bahia. Falando em Grêmio, meus amigos, o vice-presidente do Grêmio, o Alexandre Rossato, ele falou um pouco para a Rádio Grenal sobre os investimentos do Grêmio nessa temporada, sobre o que o Grêmio pretende fazer. Eles contrataram inclusive do nosso rival Lucas Esteves e Wagner Leonardo, né? E aí, em determinado momento, a pauta Bahia veio à tona, né? Porque é um time hoje SAF, que tem uma capacidade de investimento alta, né? Tem aí o suporte e auxílio do City Futebol Group. E ele falou, né? O repórter falou sobre quem diria, né? O Bahia hoje tem mais capacidade de investimento que o Grêmio. E você percebe ali na fala do repórter um pouco daquele sentimento ali de inveja, de que, meu Deus do céu, né? De superioridade, como é que pode? Os caras ali conseguindo fazer esse tipo de investimento e a gente sendo ultrapassado, né? E esse conservadorismo que a gente vê muito no Rio Grande do Sul, que eu já relatei em diversas oportunidades, parece que vai ficando um pouco de lado, né? Porque eles estão vendo que os times estão se tornando SAF, tem uma capacidade de investimento maior, e isso não perde a tradição, não faz perder a tradição, isso impulsiona o crescimento da instituição, da agremiação, né? E aí o vice-presidente concordou e disse que hoje o Bahia tem mais força para poder investir do que o Grêmio, e esse caso do Zé Guilherme que eu trouxe anteriormente é um caso que exemplifica isso, né? O atleta veio para o Bahia aí por um valor irrisório porque o Grêmio não teve a capacidade de renovar com o jogador, né? Enfim, veja aí o que disse o vice-presidente do Grêmio para você entender o que eu estou falando. Você concorda? A minha ideia é que Grêmio e Internacional estariam no segundo pelotão, assim, na medida em que, você falou dos investimentos, SAFs, enfim, talvez
Grêmio e Inter no segundo pelotão, porque no primeiro estariam Palmeiras, Flamengo, esses que ainda têm recursos para dar grandes tacadas ou não? Eu te diria assim, ó, que nós temos hoje quem brigava abaixo do Grêmio, muitos clubes que brigavam abaixo do Grêmio hoje estão com investimentos superiores ao Grêmio por conta de dinheiro de terceiro que acaba entrando na associação. Grêmio e Inter, eles estão cada vez mais distantes financeiramente de um pelotão da frente. Assim, eu concordaria contigo que estariam hoje num segundo pelotão entre clubes na questão financeira, isso sim. Até o Bahia nos atropelou enquanto Grêmio e Inter, por exemplo, e outros, né? Eles têm dinheiro. Exato. Quem diria que um dia o Bahia ter mais grana do que a dupla Grenal, enfim, né? Exatamente. Hoje os investimentos são muito altos lá, né? O Grêmio não tem essa capacidade financeira de fazer os investimentos do tamanho que o Bahia vem fazendo. Mas vem o zagueiro? O zagueiro chegou. Bom, rapaziada, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante pra gente. Forte abraço pra vocês e até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?